Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophets of the Louvado Lord. seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Senhor Pastor Matthew, meu filho, são 4h45 da manhã e todos os sistemas estão prontos no estúdio? Sim, meu Senhor. São 4h45. Se você puder gravar para que os quenianos também possam ouvir, porque para que eles também possam se beneficiar desta palavra durante o dia. Muito obrigado. Bem, povo abençoado. É um tempo muito poderoso novamente na vida da igreja. E nós estamos neste lugar muito importante onde o Senhor nos permitiu ministrar para os outros fusos horários, Nova Zelândia, Austrália. Eu até mesmo ouvi do arcebispo sênior da Austrália e da Nova Zelândia, professor Amish. Eu sei que o arcebispo sênior agora está fazendo esses chamados, falando com alguns, ele já falou com o Charles Afram da Itália, o arcebispo encarregado de toda a Europa, e ele também falou com o professor Makwengo, o arcebispo sênior encarregado de todos os programas internacionais. E eu sei que agora ele já foi para a Coreia do Sul nos seus telefonemas. Eles tentaram alcançar a Austrália, era muito cedo na Austrália, era 2 horas da madrugada. Mas é um tempo lindo onde todas as pessoas podem estar a bordo e ser parte desta mesma conversa a respeito da gloriosa vinda do Messias. Muitas vezes nós operamos no horário da África Oriental e algumas vezes é muito tarde da noite nos seus fusos horários ou é muito cedo em outros fusos horários. Então agora mesmo breaking news vindo da Rússia e também vindo da Ucrânia e de todo o mundo, toda a Europa, estritamente baseado nas palavras da minha língua, as palavras que eu falei lá atrás, em 11 de janeiro de 2021, e eu as falei novamente em 31 de julho, novamente de 2021. Eu sei que muito brevemente nós vamos começar a nossa estação de jejum seco novamente, provavelmente no final desta semana, como o Senhor instruir. Mas esses são os tempos nos quais nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um tempo que realmente vai valer a pena se preparar muito bem para a gloriosa vinda do Messias. A tempestade massiva está se movendo em direção a Kiev. As forças especiais russas estão se movendo em uma coluna, em um comboio de quase 66 quilômetros de comprimento, veículos armados, carregando pessoas, carregando os soldados, lançadores de mísseis, armas, metralhadoras, unidades de paraquedistas, bombas clusters, a equipe que vai antes. Tremendo batalha vai acontecer. E todos nós sabemos que a Rússia não é uma brincadeira. A Rússia é provavelmente a nação mais armada, a nação mais letal na Terra agora. Talvez a Rússia seja a nação que está armada com as armas mais mortais, as armas mais letais na face da Terra.
Então, as palavras da minha língua, as palavras do Senhor. Então, nesta manhã, povo abençoado, no horário da África Oriental, eu sei que é profundamente na noite nos seus países. É a noite, deveria ser noite no hemisfério ocidental, é noite ainda. E provavelmente deve ser por volta de meio-dia ou 1h no horário oriental. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor está dizendo sobre tudo isso. Como vocês podem ver, é uma conversa ininterrupta, contínua do trono do Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, com a igreja, Deus falando com a igreja. De uma maneira muito chocante. Por volta de 2 meses atrás, Ele me glorificou e eu entrei dentro da reunião de avivamento com o próprio Senhor. Então, estes são tempos muito chocantes. Que esta geração possa viver para ver um momento tão astronômico, tempos tão espantosos na história da igreja. E o número de aleijados que andaram lá, talvez nós nunca terminaremos de celebrá-los. Entretanto, nós nos preparamos para fazer cultos de ações de graças aqui, mas parece que o tempo não está do nosso lado. Se nós vamos fazer alguma celebração de ações de graças, vai ser só mais um, porque não temos tempo para Menegai 5, cuja unção é muito mais suprema, muito mais elevada. Então, hoje, eu quero falar a respeito da visão de 18 de outubro do ano de 2021. E eu estou dando para vocês esta conversa de Yahweh, no tempo quando eu já chamei Deus Pai para me visitar, diante dos olhos de todas as nações, para que eles possam temer os seus servos, para que eles possam crer nos seus servos e seguir os seus servos. E obedecer cada instrução que os seus servos dão. Naquele 22 de dezembro do ano de 2019, eu chamei Deus Pai e Ele desceu até mim na nuvem que somente nos visitou no deserto para definir o seu povo. Quero dizer, agora mesmo, hoje na Ucrânia, todos estavam correndo para pegar o último trem para sair de Kiev, e a Rússia já avisou que os civis têm que sair de Kiev, porque o que eles vão fazer lá vai permanecer como um monumento na vida da humanidade. Então, eu estou dando esta mensagem aqui quando as palavras da minha língua ainda estão muito quentes na superfície, sobre a superfície da terra. As pessoas hoje, há poucos minutos atrás, estavam correndo para pegar o último trem para fora de Kiev. Estão jogando seus bebês lá dentro. Isso está acontecendo na Europa. Na Europa, isso é quase inacreditável. Europa, este tipo de eventos, muitas vezes, são associados com a África, mas não neste nível, porque agora nós temos a Rússia. Nós temos a Rússia lutando contra todo o mundo ocidental. E você vê muito claramente a propaganda da mídia do leste. Eles estão tentando mostrar a Rússia como confusa, como se não estivesse planejada. Não. Os russos são muito bem calculados. Até mesmo este comboio que você vê se movendo a mais de comprimento de 65 quilômetros, ele tem que ter suficiente para mísseis. Você não pode...
atacá-los. E estes mísseis são monitorados do espaço por satélite. Então, quero dizer, as nações ainda estão no estado de autonegação, achando que, isso não está acontecendo. Não, isso não é verdade. A Rússia está se dando mal. Não, até mesmo a economia da Rússia é muito estável. Quando você vê o rublo russo se movendo para cima e para baixo, a inteligência dele já planejou isso muito antes, eles já colocaram tudo no lugar, já preparados para todos os cenários. Se o espaço aéreo for fechado, se os valores dele forem congelados no Banco Mundial, eles já previram todos os cenários, já fizeram todas essas análises. E se a NATO nos atingir e usar armas nucleares, o que vai acontecer? Então, esta é uma situação muito séria que está se desenvolvendo na Terra. Ou seja, a Rússia já planejou e já se preparou para todos os eventos. Então, este é o tempo certo para eu dar esta mensagem do Senhor? Por quê? Agora mesmo. Na visão de 18 de outubro de 2021, o Messias, ele mesmo, vindo até mim e falando comigo, o rei que está vindo, o Messias pelo qual as nações estão aguardando, e ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Isto é muito significativo. Isto é muito, muito sério. Que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos, como o do Messias. Isso é extremamente muito sério. E eu estou dando isto para vocês. Em um tempo quando as palavras da minha língua sacudiram o mundo inteiro com o coronavírus, de tal forma que se há algum discurso feito pelo Joe Biden, você vê que as pessoas estão sentadas aqui, um espaço de 4 cadeiras, outro, e todos eles, quando o presidente está discursando, estão todos mantendo distância social. As palavras da minha língua, as coisas que eles mais amavam fazer. O Senhor usou estes profetas para espalhar. Lembre-se do massivo juízo que está vindo aos Estados Unidos. O massivo terremoto que está vindo a Washington DC. Vocês se lembram disso? Muito sério. Que vai sacudir violentamente a Casa Branca, o Capitólio, vai desmoronar o monumento de Washington e vai quebrar uma metade da Catedral Nacional de Washington. Então vocês podem imaginar. Vocês realmente podem imaginar. Eu estou dando esta mensagem em um tempo tal, quando Joe Biden está dando, ele está discursando na UN, então eles estão mantendo distância social. Um está aqui, pula 5 cadeiras, o status da terra, e máscaras, todos com máscaras, vacinados, injeção. E então agora, eu coloquei a terra em guerra. Eu pus a terra em guerra mundial, diz o Senhor. Olha o Tonga, o vulcão de Tonga, que eu disse agora, estritamente baseado nas minhas palavras, eu vou ferir o fundo deste oceano. Veja o terremoto que explodiu de lá e a explosão que subiu do vulcão. E sacudiu o mundo inteiro. As ondas foram até o Peru. Empurrou todo o poderoso Oceano Pacífico. Eles chamam o Oceano Pacífico de o poderoso Oceano Pacífico. Então, nós estamos vivendo em tempos tais
como nunca foram vistos antes. Estes são tempos monumentais no qual eu estou dando esta mensagem para vocês hoje. A mensagem de 18 de outubro do ano de 2021. Vá dizer para eles que quando o arrebatamento de fato acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Então, quero dizer, podemos olhar para algumas outras profecias para apoiar esta, para dar contexto para esta noite, para contextualizar tudo isso. Apenas uma ou outra para que vocês possam entender que Deus está nisto. Ele tem estado nisto desde o princípio e Ele estará até o Messias vir. Até quando um dia vocês se lembrarão e dirão, uau! Todo o tempo foi Deus quem falou conosco. O tempo todo o Senhor falou. May 4th, the year 2014. 4 de maio do ano de 2014. Nós podemos começar até mesmo 1º de novembro do ano de 2006. A visão do céu abrindo e a glória descendo, a glória saindo de dentro do céu. Então os gloriosos anéis de casamento colocados na entrada do céu, que estava aberta, através da qual a glória estava se derramando para fora. A glória como nuvens, uma nuvem resplandecente, girando e sendo derramada enquanto se movia em agrupamentos. Então, muito, muito poderoso. E então, depois disso, então, a voz do Senhor fala. 2 gloriosas alianças de casamento são colocadas na entrada do céu, que estava aberta. Elas são de ouro. Então a voz fala e ele diz, deste dia em diante, toda a autoridade no céu e a autoridade sobre a terra foi dada a Cristo Jesus. Então, isso é tão poderoso. Então, eu pude olhar para aquelas alianças de casamento naquele 1º de novembro de 2006, quando elas estavam girando em direções opostas na entrada do céu. Eu podia olhar aquelas alianças de casamento com um entendimento mais profundo de que este é o simbolismo, a representação, a incorporação da autoridade do Cristo. Os eventos que estão sendo anunciados pelas alianças de casamento, as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, é a demonstração e a verdadeira ilustração, a verdadeira representação da autoridade de Cristo que Ele alcançou na cruz do Calvário. Isso é poderoso. A entrada da igreja. E então, o Senhor me mostra o super glorioso, enorme cavalo branco do céu, e ele está se movendo, correndo pelo céu, e no próximo momento eu me acho de pé dentro do céu, e esse cavalo vem muito perto de mim. Lembre-se que a voz disse, olha e veja quem está sentado no cavalo branco. Então, quando eu olhei, eu vi esse tremendo glorioso cavalo do céu, correndo e se comportando como, estou atrasado. Ele estava prestes a ser liberado. Ele estava atrasado, ele queria ser liberado. Ele está atrasado, ele será liberado a qualquer momento agora. E o relincho do cavalo, o grito do cavalo, como ele fazia isto. Abanando a cauda, e a glória se derramava da sua cauda. Então, no outro momento, eu me achei dentro do céu, e aquele cavalo veio bem na minha frente. Eu pude estender a minha mão, e quando eu estendi a minha mão para cima, foi aí quando provavelmente
Agora eu atingi as coxas do cavalo, o final da coxa do cavalo, uma perna muito forte, um cavalo gigantesco. E quando ele começou a correr lá, então eu olhei para ver quem estava sentado no cavalo dentro do céu. Desta vez eu estou dentro do céu naquela hora. Então eu pude ver a glória do Senhor sobre o cavalo, cavalgando o cavalo. A glória do Messias. Então, estes dois eventos, as alianças de casamento, anunciando e pronunciando o dia das bodas do Cordeiro de Deus, e então o super glorioso, poderoso cavalo branco anunciando a segunda vinda a Jerusalém. Então, esses são dois eventos. Se tem alguém que estava envolvido no cálculo, tentando analisar, fazer um cálculo fazendo paradigma, se é pré-tribulação, pós-tribulação, mid-tribulação, a resposta está bem aqui. Porque você vê a ordem na qual o Senhor apresenta os alianças, ele apresenta os anéis de casamento primeiro. Vamos pôr melhor. Primeiro ele apresenta a glória que vem primeiro, a glória que você vê na terra agora. A glória que é derramado, o céu aberto. Eu acho que vamos voltar e trazer tudo a bordo. Os céus abrem. Lembre-se Kakamega quando eu comandei o céu para abrir. Lembre-se de Ouro quando eu comandei o céu para abrir. Lembre-se Eldamaravim quando eu comandei o céu para abrir. Lembre-se Kisi quando eu comandei o céu para abrir. Lembre-se Lima Peru quando eu comandei o céu para abrir. Lembre-se Lagos Nigéria quando eu comandei o céu para abrir. Aqui do Quênia, 2 semanas antes. Lembre-se Menengai 1, Menengai 2. Lembre-se de Palermo, na Itália. Então, ele começa com o comando do céu para abrir, e então a dispensação dos céus abertos começam. Então a glória se derrama naquela visão de 1º de novembro de 2006. E aquela glória, ela é a precursora. Lembre-se que a glória veio e mudou a escuridão que estava dominando toda a terra. Ela veio agora e iluminou pela luz da glória de Deus. Então aquela glória, ela é a precursora. É a glória precursora Harbinger que vem para restaurar a igreja. A última glória que foi prometida para a igreja. A glória que traz arrependimento. A glória que retorna a igreja para o evangelho da cruz e do sangue. A glória que vem e pronuncia justiça, anuncia santidade. A glória que anuncia que o rei está vindo. Preparai o caminho. E então depois disso, é claro, então os eventos das alianças de casamento. Então as alianças de casamento são apresentadas, significando agora o arrebatamento da igreja. Então depois disso, agora ele apresenta o cavalo branco. Lembre-se que ele me leva até o céu. Ele me leva dentro do céu para poder tocar o cavalo branco que está vindo para Jerusalém. Você pode imaginar alguém aparecendo nesta era, no ano de 2022, nesta era moderna, dizendo que ele foi ao céu e ele tocou o cavalo super glorioso, que o Messias, com o qual o Messias cavalgará de volta para Jerusalém na sua segunda vinda. E você pode imaginar isso? Isso é impressionante. Somente isso já devia fazer você despertar, ser santo, se arrepender, ser justo e se preparar para a vinda do Messias, receber Jesus muito bem e nascer de novo muito bem. Somente isso já deve fazer vocês entrarem em pânico e se preparar muito bem para a vinda do Messias. Tempos impressionantes. É por isso que eu disse que o tempo nos falha, nos falta, caso contrário. Ou seja, há tanto que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor derramou uma avalanche de visitações e cada uma delas está carregada com instruções muito específicas, incisivas e profundas. A profundidade da mensagem em cada visitação em particular é impressionante, esmagador. Somente uma visitação já deveria tirar alguém do inferno e levar para o céu. Que tempo lindo, povo abençoado.
Então, a maneira como o Senhor organizou aquela visão de 1º de novembro de 2006, já pode te dizer que é pré-tribulação, arrebatamento pré-tribulação. Porque quando o céu abriu e então os anéis de casamento aparecem, a glória se derrama, na próxima coisa ele me leva lá dentro do céu para este evento em particular que vai acontecer depois. Agora, a entrada já estava aberta? Até mesmo a glória já estava na entrada? Eu posso ver. Mas eu estou dentro do céu e eu toquei o super glorioso cavalo branco e o cavalo começa a correr pelo céu e ele levanta as patas dianteiras e bate a sua cauda. Então eu vejo a glória do Messias. Eu vejo o próprio rei, que ele está montando o super glorioso cavalo branco. Eu já poderia parar essa mensagem aqui, conduzir todos para o Senhor e dizer, já acabou, prepare-se para entrar no céu. Só isso já é suficiente. Até aqui já é suficiente para qualquer pessoa entrar no reino da glória. Pastor Matthew, acaso isso não é suficiente até agora, o que eu já liberei até agora, para alguém entrar no céu? Você pode me responder? Sim, meu Senhor. Já é suficiente? Sim, meu Senhor. Sim. Porque a forma espantosa como as nações devem estar agora devido apenas pela declaração que eu fiz a respeito das gloriosas alianças de casamento. O céu aberto, a glória se derrama. Eu disse que esta glória é a precursora e você viu esta nuvem visitando em Kisumu, então você viu a chuva, aleijados andando, então você vê a glória precursora. A glória que vai adiante para preparar para o rei. Quão maravilhoso, quando enorme é este rei, porque se a glória que vem para preparar o caminho dele é a própria glória de Deus Pai que você viu em Kisumu. É uma visitação astronômica dos aleijados andando em Menengai 4, os cegos enxergando, os surdos ouvindo. Aqueles 131 levantados em Nairobi antes de Menengai 4. Se a glória que vem adiante dele é uma tempestade tão grande, o quão enorme, gigantesca é a visitação do próprio rei, quando finalmente ele está vindo. E é espantoso. Eu lhes digo. Então, muito tremendo. Muito gigantesco. E você vê a forma como o Senhor arranja a entrada, as alianças de casamento na entrada do céu que está aberto, e eles começam a girar de um lado para o outro. Eu chamei designers gráficos para desenhar a arquitetura dos anéis de casamento, o design, o modelo, o bordado, aquelas seções que são semelhantes a diamante que aparecia na superfície, na parte de cima do dedo, a riqueza daquele ouro amarelo rico, parecia meio craquelado, mas não é. Então eles parecem como craquelado, mas aquele é o modelo, esse tipo de coisa na parte interna que tem contato com o dedo. Eu descrevi tudo isso, o ouro vermelho amarronzado. Eu descrevi a eternidade de Deus que foi totalmente escondida por Deus. A vida inteira. E então a segunda parte, eu estou no céu, significando que aquela parte então vem em seguida disto. Então você pode entender que o Senhor está dizendo arrebatamento pré-tribulação, arrebatamento primeiro, então ele vem depois da tribulação no cavalo branco com os santos arrebatados. Se você tiver tempo, leia Apocalipse 19, a partir do 11 até em diante, você vê o linho finíssimo, você vê eles vestidos em linho finíssimo, resplandecente e limpo e cavalgando cavalos brancos junto com o Messias.
Então eu quero trazer à borda alguma dessas visões para que vocês não esqueçam. Algumas pessoas acabaram de se unir a nós. Eles nem sabem que Deus está falando, que Deus tem falado. Então trazer estas visões a bordo é um despertamento grande. E a visão de 4 de maio de 2014, quando o Senhor me mostrou a igreja que falhou em entrar no dia do arrebatamento, rolando no chão, eu fui por toda a terra e eu descrevi aquela visão. Eu descrevi os perigos de não se preparar. Isto é uma advertência que o Senhor está levantando aqui, porque Ele me faz rolar no chão, rangendo os meus dentes no pó da terra. Em outras palavras, Ele me faz sentir como que eles vão se sentir chorando, gemendo, gritando. Isso é para dizer quão terrível será. Haverá choro, haverá lamento, haverá um rugido, ranger de dentes. Então isto é parte da conversa do dia 5, de Menengai 5, da Super Mega Menengai 5. Isso vai formar parte daquela conversa, porque vocês sabem que quando Menengai 5 vai acontecer, nós vamos lidar com essa glorificação, os corpos gloriosos e também o chifre, o pequeno chifre no bode, e também vou lidar com os peixes brancos que morreram. Então você pode dizer que este é o momento quando essas pessoas perderam o arrebatamento. Então se alguém quer ser nascido de novo e andar como cristão, eles têm que ser representados por esses peixes que foram assassinados. Eles foram assassinados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Você pode dizer então que Menengai 5, Deus já falou de uma forma muito espantosa sobre isso. E as profecias que estão construindo para formar agora a guerra que está acontecendo, a Covid continuando. Então, 4 de maio de 2014, a visão da igreja que falha em entrar no arrebatamento, falha em entrar no céu. E então, 1º de agosto de 2021, eu estou pulando muito. Então, 1 de agosto do ano de 2021, por voz, Deus disse, Jesus está voltando em breve, por voz. E eu me lembro que eu corri para vocês na nossa transmissão global e eu dei para vocês exatamente como é. Então, é claro, eu pulei também para 18 de outubro de 2021, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Então, a visão de 8 de dezembro de 2021, Deus Pai, Ele mesmo, fez descer do céu o púlpito de madeira. Eu ainda estou trabalhando com os designers, com os carpinteiros, para tentar trazer este modelo do púlpito, o púlpito de madeira que Ele fez descer do céu. E eu toquei na mão de Deus, eu segurei as 2 mãos de Deus quando eu segurei o púlpito. As mãos dele ainda estavam lá, e eu segurei a mão dele enquanto segurava o púlpito. E nós movíamos esse púlpito, e o outro púlpito de vidro, ele foi quebrado, ele foi chutado fora. Então nós fomos colocando outro púlpito, movendo até colocar no lugar certo. Isso é uma tremenda e astronômica conversa, especialmente considerando o fato de que agora mesmo o altar do Senhor está quebrado na igreja globalmente. O altar do Senhor está corrompido na igreja globalmente. Então você pode dizer que a missão desses 2 profetas, então toma muito cuidado. Será que o Senhor está dizendo que Ele finalmente restaurou o púlpito, restaurou o altar, então agora a qualquer momento o Messias está vindo? Há tanto aqui que você não pode ter alguns valores superficiais nesta hora. Não, você não pode. Porque o que é que significa? Você sabe que Deus é muito profundo na sua conversa. Definitivamente Ele está falando a respeito de mudar a mensagem do púlpito, mudar o sacerdócio no púlpito, mudar o sacrifício no púlpito, mudar a narrativa no púlpito, mudar
a transação e as práticas no púlpito. Removendo a corrupção, removendo a apostasia, removendo a queda, removendo o evangelho do dinheiro, removendo os falsos profetas, removendo os falsos apóstolos, profetas, removendo os falsos mestres que estão ensinando para vocês como ganhar dinheiro e como viver, desfrutar a vida, em vez de te preparar em santidade para a vinda do Messias. Então há tanto aqui também, mas até mais profundamente, se você for muito incisivo no seu pensamento e você for muito perseverante, você vai olhar nesta visão e você vai ver, você pode ver que provavelmente a outra mensagem oculta, o Senhor está dizendo, veja, você finalmente restaurou o altar do Senhor, eu posso trazer o Messias a qualquer momento. Então você tem que ser muito estratégico quando recebe essa mensagem, muito cuidadoso. E então, há tanto, outra, uma das visões de 2020, eu pulei agora, quando ele disse por vós, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar para sempre. E você pode ver que o status da terra está mudando agora. Os oligarcas russos, eles não podem entrar nos seus aviões e ir para a Europa, eles agora têm que ir através da China. O mundo está em guerra agora, vocês podem ver. Então eu quero dizer, isso é sério. O status da Terra, até mesmo só pelo coronavírus, já mudou. E olha agora, por esta guerra, está mudando. Você pode ver, a gasolina, o preço do combustível subiu, e eles estão projetando que vai subir para $1,25 o barril, significando que isso é muito sério. Então, apenas estas poucas, entre outras muitas visões do Senhor, as profecias da guerra, do coronavírus, dos terremotos, do vulcão e tudo, os gafanhotos. Então, quando você olha todas estas visões e a conversa ininterrupta que o Senhor está tendo, qual é a razão? Qual é a razão para o Senhor estar falando desta forma? Por que Deus está usando os seus dois servos agora para trazer à tona as profecias do tempo do fim? Profecia e o seu cumprimento. Por quê? Por que Deus está fazendo isso, povo abençoado? Por que é que Deus está falando com vocês desta maneira? Constantemente o tempo todo? Qual o propósito de tudo isso? Se você abrir no livro de 2 Pedro, vamos começar de lá. E esse hoje, nesta manhã, vai ser muito longo. 2 Pedro, povo abençoado, capítulo 2. Nós podemos capítulo 3. Me perdoem, capítulo 3, 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 13. Se você começar no versículo 2 ou 3 e ler todo, vamos ler, porque nós temos um ensino hoje muito forte. Nós podemos fazer uma expedição pela Bíblia, nós podemos fazer um estudo na Bíblia para nos dar contexto, para que agora você esteja bem posicionado quando lidarmos com 2 Pedro 3:13. Mas vamos começar no versículo 3. Antes de tudo, vocês devem entender que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo a seus próprios desejos malignos. Olha isso. Escarnecedores vão aparecer para zombar, para escarnecer. Olha o que eles estão dizendo. Veja o que eles dizem quando eles vêm para zombar do Senhor com seus desejos pecaminosos. Capítulo 4 de 2 Pedro, versículo 4. Eles dirão, o que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente, olha a palavra deliberadamente, grifa essa palavra se eu fosse você. Eles dizem, eles fingem ignorante, eles fingem que esqueceram, eles fingem esquecimento, eles estão mentindo. Eles sabem, conhecem a verdade.
E ele está dizendo, versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 3. Mas eles deliberadamente, voluntariamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, os céus vieram à existência e a terra foi formada da água e pela água. Versículo 6. E por esta água, o mundo também, daquele tempo, foi totalmente submerso e destruído. Foi totalmente submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então você vê, é muito poderoso aqui. Ele já está prometendo, ele está dizendo, não importa, entretanto, não importa, embora tenha escarnecedores que estão tentando te desviar de se preparar para a sua eventual glorificação, para a sua eventual entrada no céu. Que o diabo vai trazer escarnecedores para tentar te destruir, te enganar, te iludir, te desviar, te distrair, para você não se preparar em santidade, para não receber o Senhor muito bem, ser nascido de novo pela graça de Deus e receber a salvação da santidade e da justiça. Então, embora estes zombadores estarão tentando te desencorajar, como é que ainda não aconteceu? Ele diz, portanto, a palavra de Deus, pela palavra dele que ele falou, ele foi fiel à sua palavra, a palavra dele se cumpriu, ele criou a terra, os céus e a terra, e pela mesma palavra, ele deu profecia, e nos dias de Noé ele destruiu toda a terra com inundações, com dilúvio. Ele disse que pela mesma palavra, ele agora prometeu que este céu e esta terra presente serão destruídos pelo fogo. Então, olha o que ele diz lá. Juntamente com os ímpios, ele virá para julgar o mundo. Juntamente com os ímpios. Ele vai julgar juntamente com os que não são santos, com os ímpios, os rebeldes. O juízo, ele virá para juízo e para a destruição dos ímpios, todos juntos, significando Deus está prometendo juízo. Nesta profecia que eu estou dando aqui, Deus está prometendo juízo. Estas profecias do tempo do fim, qual é o propósito? Podemos continuar? Versículo 8. Mas ele está dizendo, mas não se esqueçam disso, amados. Ele está falando agora com a igreja. Este é o crente, esse é o corpo dos crentes, porque ele chama de amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está dizendo que a demora, que quando Deus demora em cumprir a sua profecia, isso não significa que ele não quer fazer, ele não vai fazer. Ele está simplesmente demorando por causa da sua longanimidade, da sua paciência. E por quê? Ele quer que vocês não vão para o inferno. Ele não quer que os rebeldes vão para o inferno. Ele não quer que os blasfemadores vão para o inferno. Ele não quer, é claro que os blasfemadores não têm perdão, mas ele não quer que os caluniadores, pecadores e o mais vil deles vão para o inferno. É por isso que ele está demorando. Ele ainda está implorando, está apelando para eles, para crer no Evangelho de Jesus e se arrepender. Versículo 10, ele diz, 2 Pedro capítulo 3, mas o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Nós sabemos que o dia do Senhor é a consumação final do juízo de Deus. Se eu tiver tempo, eu vou lidar com isso para vocês um dia. É a consumação final do dia do juízo que começa com a tribulação, o momento quando a igreja é levada para a glória. Começa, então, o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor,
E a terra e tudo que nela há será desnudada. Então o Senhor está falando do grande dia quando tudo será dissolvido pelo fogo, pelo calor. Deus está prometendo juízo. Qual é o propósito desta visitação do tempo do fim? Estas profecias e visitações do tempo do fim que eu estou dando, a guerra na Rússia, a guerra global que está acontecendo agora, o Covid, o vulcão do Tonga, o terremoto em Yushima, o terremoto em Taiwan, o terremoto no Japão, Nepal, México, Haiti, Chile, Peru. Quênia foi sacudido também, Tanzânia, Rússia, Irã. O terremoto nos Estados Unidos que eu avisei, eu dei um ultimato e eu expulsei eles do Capitólio. Em todos os lugares as pessoas tiveram que sair correndo. Eles tiveram que sair daqueles seus grandes arranha-céus. Qual é o propósito destas profecias? Uma das profecias para os terremotos dos Estados Unidos, eu avisei em 2 semanas, aconteceu em 2 semanas, eu estava em Puerto Ordaz, e em 2 semanas este terremoto aconteceu. Qual é o propósito destas profecias? Ele está prometendo aqui juízo, que tudo, que os céus vai desaparecer com um rugido, os elementos serão dissolvidos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. Desnudada, destruída. Versículo 11 ele diz, visto que tudo será assim destruído, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Agora vocês estão começando a entender o propósito de todas estas profecias, quando eu estou profetizando que o Messias está vindo. Eu vi a tribulação vindo. Eu vi o juízo de Deus vindo. Eu vi o arrebatamento da igreja vindo. Eu vi a igreja sendo levada aí para cima. Agora vocês entenderam a partir do versículo 11? Ele está dizendo que há um propósito. O propósito é para que vocês possam estar despertos e para que possa ajudar vocês a mudar a forma como vocês vivem aqui agora. É por isso que as minhas palavras a respeito da guerra que está acontecendo entre a Rússia e o mundo inteiro agora está acontecendo. É por isso que a Covid que eu falei com a minha língua está acontecendo até hoje. E todos estão usando máscaras. Todos foram injetados com vacina. Todos foram vacinados. É por isso que a minha profecia em Tonga aconteceu corretamente. A minha profecia do terremoto que está vindo para ferir, que veio para ferir Melbourne, na Austrália, atualmente o teto desmoronou. Os ratos que vieram para invadir a Austrália se cumpriu. Esta é a razão, ele está dizendo, é para que isso possa transformar, para que estas profecias do tempo do fim possam mudar o meu anúncio da vinda do Messias e da vinda da dispensação, onde haverá pior Covid, pior coronavírus, a dispensação da tribulação. Este anúncio da vinda do rei e da vinda do juízo e do arrebatamento da igreja é para mudar a forma como você vive aqui e agora. Quando eu disse que eu vi o dia da glorificação, quando eu disse, o Messias falou comigo a respeito do dia da glorificação, o propósito é simples, é que quando eu anuncio, que quando os 2 profetas anunciaram, todos devem mudar a forma como eles estão vivendo e se preparar para aquele dia. Que ninguém vai dizer, veja, eu não sabia, veja, eu não entendia, veja, eu fui pego desprevenido. Não, ninguém jamais deve dizer isso. O Messias, ele espera. O Messias espera. Ele realmente espera. Que no momento, quando eu trago esta profecia para vocês, esta promessa, que vocês serão glorificados, corpos glorificados como o dele, que isto já deve desencadear, ele diz, a cascata na sua vida para mudar a forma como você vive. Receba Jesus, seja santo e permaneça firme na santidade. Porque ele está dizendo que
o primeiro propósito destas profecias que eu dei. Versículo 11. Visto que tudo isso será destruído desta forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vocês têm que viver uma vida santa e piedosa enquanto vocês aguardam, vocês estão esperando e apressando a vinda do dia de Deus, quando naquele dia os céus serão destruídos e derreterão pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós que somos nascidos de novo, nós, a igreja, que nós esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Esta é a mensagem de Deus. Ele está prometendo três coisas. Ele está prometendo que, quando este dia estiver próximo, haverá zombadores, escarnecedores. O diabo vai tentar te distrair da agenda de Deus, o propósito para o qual você foi criado para se preparar para a vinda do Messias, nascer de novo e ser santo. Escarnecedores virão, e ele diz, dentro da igreja. E novamente, ele promete uma segunda coisa. Agora ele diz que haverá juízo da terra. E então ele diz, tudo vai ser dissolvido e ele vai julgar os ímpios da terra. Número 3. Então ele promete o novo céu e a nova terra para aqueles que são justos, o seu povo, aqueles que vivem em santidade e em piedade. Mas o versículo 11 diz tudo, que o propósito para o qual Deus me envia para anunciar que naquele dia o Messias me enviou até vocês, para dizer que naquele dia, nesta profecia, que quando aquele dia do arrebatamento chegar, vocês terão corpos gloriosos e eternos para entrar na eternidade. O propósito para o qual o Messias me envia até vocês para dar uma profecia tão enorme, uma profecia tão chocante, uma profecia tão inacreditável, que vocês terão um corpo glorioso como o corpo do Messias. É por causa do versículo 11. Este é o propósito. Visto que tudo será destruído desta forma, você pode até acrescentar aqui. Você diz, já que tudo será destruído desta forma, e já que os fiéis serão abençoados desta forma, como você verá no versículo 13, que tipo de pessoa você deve ser? Você deve viver uma vida santa e uma vida piedosa, uma vida santa e uma vida piedosa, enquanto vocês aguardam ansiosamente aquele dia, enquanto vocês aguardam ansiosamente em grande expectativa, em grande antecipação pela vinda do Messias, a vinda daquele dia, a vinda do reino de Deus. Essa é a única razão pela qual o Messias vem e fala comigo em 18 de outubro do ano de 2021, e essa é a única razão pela qual o Messias vem e fala comigo em 15 de janeiro de 2022, e 27 de janeiro de 2022, que o anticristo está vindo, e a perseguição dos santos e a tribulação. E deste outro lado, glorificação e a entrada no céu. Por quê? Para que vocês possam se preparar. Já que tudo vai ser destruído desta forma, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver a vida santa e piedosa. Essa é a única razão pela qual o Senhor vem me visita, continuamente levanta aleijados diante dos olhos de vocês, anunciando a vinda do Messias. Muito sério, povo abençoado. Por que ele dá as profecias do tempo do fim? Porque ele está perguntando que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam. Tem uma outra razão, porque ele me envia para dar essas profecias para vocês, estas tremendas profecias do tempo do fim, inclusive a guerra vindo à Rússia, e as minhas palavras, a razão pela qual as minhas palavras se cumpriram precisamente, corretamente. A outra razão é esta. O livro de Hebreus 9:27. Ele diz, porque assim como é dado ao homem morrer
Assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo. Ele está dizendo que o propósito é para que vocês possam estar prontos para a morte. É para que vocês possam entender que a sua vida não é apenas a respeito deste mundo, desta terra. Que a morte abre a porta, que há uma outra dimensão, uma outra vida chamada eternidade. E é muito mais importante do que esta vida. E para que vocês agora se preparem. E se preparem para o arrebatamento. Uma outra razão porque Ele me envia até vocês para profetizar a guerra que você vê vindo à Rússia, a Ucrânia, Moscou, Rússia novamente, a NATO, agora todo o mundo ocidental. Uma outra razão. Uma outra razão do porquê. Ele me envia a vocês para dar todas estas profecias da vinda do Messias, anunciando para vocês o tempo todo. Está em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, povo abençoado. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 e 17, ele diz: pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso nós, o que ainda estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então, assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, console-se e encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma outra razão pela qual o Senhor me envia para dar esta cascata, o espectro e a avalanche de profecias, as profecias ininterruptas, as conversas ininterruptas do trono de Deus Pai com vocês, as nações. A razão pela qual o Senhor faz isso é o que você vê aqui agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 até o 18. E principalmente o 18, quando ele diz: portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras, que agora que você sabe que há um dia da redenção, e eu estou lentamente andando em direção ao tema da minha mensagem nesta noite, que agora que você sabe que há o dia da redenção, continue em santidade, não importa a perseguição. E você pode, portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas poderosas palavras que estão prometendo o Deus infalível que vai vir para te libertar no dia do arrebatamento, para que vocês possam encorajar-se uns aos outros. Em outras palavras, Deus está prometendo hostilidade, rejeição, perseguição e sofrimento. Mas Ele está dizendo: não se preocupe, o dia está vindo quando finalmente você vai entrar no descanso de Deus. E nós veremos isto. O que é que isto significa? Então vocês entendem por que Ele dá estas profecias? Que aqueles que são cristãos e santos, eles possam ser encorajados, eles possam dizer: uau, a redenção e a libertação deles agora está mais próximos, já chegou mais próximo do que quando primeiro cremos. Muito poderoso, povo abençoado. Ministrando à noite, assim para dois fusos diferentes que estão fora, assim como se eles estivessem no horário da África Oriental. Dando a eles a oportunidade também nos Estados Unidos e do outro lado no hemisfério ocidental, Ásia, Coreia do Sul, China, Austrália, Nova Zelândia. Ele diz que há uma razão, porque Deus está falando ininterruptamente, dizendo: diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como meio. Por do outro lado, ele então me mostra aquele único chifre do bode. E eu posso dizer que este bode é marrom. O único chifre, aquele chifre único no bode. Então, do outro lado, ele me mostra
os peixes brancos que morreram e estão boiando na superfície do mar. Em outras palavras, a tribulação que está vindo e também perseguição e também o arrebatamento e a entrada no céu, a única razão pela qual o Senhor está constantemente, perpetuamente me enviando até vocês é isso aqui, para que vocês possam se encorajar uns aos outros, portanto encorajai-vos uns aos outros com estas lindas palavras, com estas poderosas palavras, com estas grandiosas palavras, com estas palavras maravilhosas, com estas palavras infalíveis. Aleluia! Aleluia! Para que vocês possam encorajar-se uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já ali na frente, versículos de 9 a 11, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Então, se eu tiver tempo, eu vou mostrar para vocês o que é ira. Ira é a dispensação da ira. É quando a ira de Deus e a ira do Cordeiro é liberada. E os mensageiros que vão executar a ira de Deus e a ira do Cordeiro já estão falando com vocês aqui. Eles viram os selos do rolo de Deus sendo quebrados. A ministração deles está muito conectada com o rolo de Deus, no trono de Deus e a quebra dos selos do rolo. E vocês podem ver que o Senhor está usando, ele trouxe estes dois e confirmaram eles pelas profecias, os pronunciamentos, a autorização e o tipo de eventos que eles autorizaram e comandaram na terra. Coronavírus, a guerra acontecendo agora, os terremotos. Você pode saber que os portadores da ira de Deus já estão falando com vocês agora. E ele está dizendo que Deus não nos destinou para a ira. A dispensação da ira é a tribulação. É aí quando o dia do Senhor começa. A total consumação da ira de Deus. Então, isso só pode te dizer que o tempo acabou. O tempo realmente acabou. E ele está dizendo, porque Deus não nos destinou para a igreja. Quando ele diz nos destinou, ele está falando dos nascidos de novo, os crentes, para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, porque ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, nós vivamos unidos a ele, significando que ele disse para ele na cruz, para dizer a verdade, hoje você estará comigo no paraíso, significando, quando você morre, a sua alma vai diretamente para Cristo. Ou se você permanecer vivo até o dia do arrebatamento, você vai diretamente para Cristo, quer você esteja vivo ou dormindo, quer você esteja vivo ou morto, você estará com Cristo para sempre quando você é nascido de novo e santo. Acrescente santo aqui. Você tem que acrescentar santo e jogar fora a igreja americana que não é santa. E joga fora, chuta fora a igreja nigeriana, chuta fora a igreja sul-africana, a igreja australiana que não é santa, a igreja europeia que não é santa. Você tem que acrescentar a palavra santo aqui. Porque quando você é santo e você morre, a sua alma irá estar com Cristo. E quando você é santo e o arrebatamento acontece, então você irá diretamente para estar com Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com ele. Esse é o Cristo. Quer estejamos aqui, nós pertencemos a Ele. Se sairmos desta vida, nós iremos para Ele. É por isso que é muito importante entender o propósito de todas estas profecias que eu tenho dado por 20 anos e levantou o maior avivamento de toda a história da Bíblia. O mais longo avivamento em toda a história da Bíblia. Por mais de 20 anos sem parar. Profecias ininterruptas do tempo do fim. Qual é o propósito? Qual é a mensagem? É para que vocês possam se preparar para a vida depois daqui. Vivendo uma vida piedosa e santa. Santa.
E ele diz, para que possamos viver unidos com ele. Versículo 11, portanto, encorajai-vos e edificai-vos uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo novamente, para que vocês sejam encorajados como os santos do Antigo Testamento, para não desistir da fé, não sair fora por causa da pressão, porque você está vivendo em santidade. Nós estamos vivendo em um mundo tão hostil, um tempo muito caído, onde se você escolher viver em santidade, isto tem que lutar contra você. Eles têm que lutar, tem que haver resistência contra você quando você escolhe a santidade. Porque nós vivemos em um tempo tão caído, de tal forma que se alguém tenta viver uma vida santa, tem que ser perseguido, tem que ser abusado, maltratado, tem que sofrer, tem que passar pela dor. E é por isso que ele diz que o propósito desta profecia que eu estou fazendo chover sobre vocês, diz o Senhor, por 20 anos seguidos, é para que vocês se encorajai-vos uns aos outros, para que vocês mudem a forma como vocês vivam aqui, sejam mais santos, mais compromissados com uma vida cristã santa, uma vida cristã separada, uma vida cristã justa, uma vida cristã reta, uma vida cristã de serviço ao Senhor, evangelismo, para que vocês possam saber que a sua redenção está próxima e para que também isso possa te encorajar. Essas profecias são para encorajar vocês que amam Jesus, vocês que amam Jeová Yahweh, vocês que amam o Espírito Santo, encorajando que muito brevemente vocês estarão indo para casa e entrarão no descanso de Deus. E ele diz, a razão pela qual ele me envia até vocês, antes de fazermos o primeiro intervalo, a razão pela qual o Senhor me envia até vocês, todo o tempo, com profecias, advertindo vocês à direita e à esquerda, dizendo para vocês que está prestes a acontecer. Outra razão é achada em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, ele diz o seguinte, Apocalipse 14, 12, versículo 12, ele diz, aqui está a perseverança dos santos. Isto exige paciência e perseverança da parte dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ele diz para que você possa perseverar. O propósito destas profecias é para que a sua perseverança possa ser mais forte, você possa permanecer firme, você possa suportar tudo. Apocalipse 3:10. Então isso exige que o homem suporte com paciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, e eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Então você joga tudo fora. Novamente ele diz, Hebreus 12, 1 e 2 ele diz, visto que estamos cercados de uma grande multidão, tão grande nuvem de testemunhas, vamos jogar fora, vamos tirar tudo que nos prende e o pecado que tenazmente nos assedia e vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando firmemente os olhos em Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador, o Messias, o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Ele, que pela alegria que lhe fora proposta, que foi colocada diante dele, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha da cruz, e assentou-se à direita do trono de Deus Pai, à direita do trono do poder supremo. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, oposição, calúnia, zombaria,
dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. O propósito para o qual o Senhor está me enviando com estas profecias, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como os meus, é para que vocês suportem mais, para que vocês tenham perseverança, para que vocês tenham longanimidade e vocês corram a carreira proposta, foquem na corrida, foquem no prêmio até você entrar com Jesus como seu exemplo perfeito. Para que vocês possam imitar a perseverança do Messias. Porque o Messias, ele perseverou, ele suportou tudo. Para que vocês também possam perseverar quando vocês ouvem que a sua redenção está próxima. E isso é sério, povo abençoado. E ele está dizendo que esta profecia, portanto, tem que ter um efeito na igreja. Na igreja. Tem que ter um efeito sobre a igreja e na igreja. Se a igreja que foi criada para Jesus, e a igreja agora ouve que a vinda do Messias está próxima, que Jesus está vindo, então este anúncio deve ter um efeito na igreja, naquela igreja que foi criada para ele. Tem que ter um efeito na vida dos crentes, dos cristãos. Tem que afetar a sua vida santa agora. A sua santidade agora. Tem que também alterar a forma como você percebe, você entende o comportamento moral, a moralidade. Tem que afetar a sua vida moral. Você tem que se tornar moralmente reto, correto. A sua moralidade tem que mudar hoje, não amanhã. Tem que mudar a sua conduta ética como cristão, como crente, ou no seu local de trabalho, no espaço público. Tem que causar um avivamento do seu avivamento no seu coração e trazer avivamento para a terra, saindo para evangelar, fazendo cruzadas. Como eu vejo, Bispo Philip, o tempo inteiro lá, cruzadas, poderoso. Quando você ouve um anúncio como este, lá, quando você ouve esse anúncio, tem que mudar o avivamento do seu coração. Você realmente tem que ter um peso para alcançar para o povo de Deus, para que eles também possam saber as boas novas que você recebeu do céu. Tem que fazer com que vocês se preparem para a vida depois daqui. Quando você ouve a miríade, a avalanche de profecias, desde 2016, de 2006, 1º de novembro, onde eu comecei hoje, até 2022. Isso é sério. Então, quando nós voltarmos, eu quero continuar, povo abençoado. Jesus está vindo. Toda Rabá, Boker Tov.